Olá, vamos ver hoje o que são OKR e como implementá-los nos processos da nossa empresa. Vamos começar, bom, da definição. OKR significa significa Objective, objetivo, QR é Key Results, resultado-chave. E a gente vai ver daqui a pouco o que isso significa. Primeiramente, a gente dá uma pequena introdução de história, simplesmente dizendo que o KR é digamos, uma metodologia que foi bem lá de trás na Intel, né? A história começa com a Intel, se bem que na época chamava-se de forma diferente, e era uma metodologia simplesmente para focar nas metas principais, né? O que mais tem hoje em dia, ainda mais com marketing digital, mas com a tecnologia temos a possibilidade de fazer muitas coisas, e quando a gente faz muitas coisas acaba fazendo pouco bem feito. Então a ideia do OKR é fazer, digamos, fazer as coisas prioritárias, mas bem feitas. Aí o John Doerr da Intel desenvolveu essa metodologia a partir digamos, dos conhecimentos lá da Intel e trouxe para outras empresas. Hoje em dia, a empresa mais conhecida que usa os OKRs é o Google. No entanto, tem várias empresas que usam essa metodologia, mas digamos a referência principal é o Google. Caso você queira aprofundar mais, você pode ler o livro, né, escrito pelo John Doerr, que é o criador, digamos, dessa metodologia, e a gente vai postar o link na descrição. Mas o livro é esse aqui, Avalie o que Importa, John Doerr, tá? A gente vai colocar o link para você poder acessar e comprar. Então vamos lá, qual é a diferença entre objetivo e key results? O objetivo, a gente está bem acostumado a pensar alguma coisa tipo smartificado, né? Alguma coisa que seja mensurável, que seja alcançável no tempo. No entanto, na metodologia, no conceito do OKR, digamos, essa responsabilidade de ser mensurado está com os resultados-chave. Então, o objetivo pode ser, não precisa ser, mas pode ser alguma coisa um pouquinho mais vaga. Então, pode realmente ser, eu quero que minha empresa cresça. Pode ser, eu quero, sem definir de quanto, né? Pode ser, eu quero mais clientes, né? Eu gosto mesmo no objetivo de deixar uma métrica, né? Por exemplo, objetivo tantos clientes por mês, né? Mas não é digamos, uma necessidade. Por que não é uma necessidade? Porque estão os key results, o resultado-chave, que eles sim tem que ser smart, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer, eu quero crescer como empresa 3 clientes por mês, por exemplo, é o meu objetivo, aí os resultados-chave são o que eu preciso fazer, quais são as métricas que precisam me acompanhar ao longo desse processo para chegar a esse objetivo. Então, por exemplo, fazer tantas propostas por mês, abrir tantas oportunidades, tantas portas por mês, contratar, sei lá, um SDR, um executivo comercial, alguma coisa do tipo. Então, os resultados-chave, digamos que são as métricas, né, os marcos que acompanham, me permitem de definir como é que estou indo ao longo do meu caminho para atingir o meu objetivo. E os OKRs, eles podem ser de empresa, de time ou individuais. O que isso significa? Eu posso ter, obviamente, um OKR de empresa, né, por exemplo, referente ao crescimento, e eu posso ter, obviamente, os times que tem de time ou individuais. Cada time pode ter um OKR definido para o time ou cada pessoa também para ele. Importante é que todos esses OKR precisam conversar entre eles. O que isso significa? Por exemplo, poderia fazer alguma coisa do tipo um OKR em cascada, né? Então, eu preciso crescer, que a minha empresa cresça tanto, né? Então, para isso, os times têm que fazer isso. E para que os times possam entregar isso, cada pessoa tem que entregar aquilo, né? Então, esse aqui encaixa de forma de cascada. Ou a gente pode manter também uma flexibilidade, que é o mais comum e o mais indicado, ou seja, são as pessoas mesmas que criam os próprios OKRs individuais, mas eles estão cientes, né, do OKR da empresa ou dos OKR da empresa. Não precisa ser necessariamente um OKR, não precisa ser necessariamente um processo de OKRs em cascata, onde, digamos, de cima são definidos todos os OKRs para todos os níveis, todas as camadas. Cada um pode criar, né, conversando, obviamente, com o próprio gerente, os OKRs
próprios, mas levando à mente que, afinal de contas, estamos todos no mesmo barco, vamos remar todos na mesma direção. Então, ao mesmo tempo que a gente tem flexibilidade, precisa ter essa transparência e esse trabalho de time. Que são OKRs compromissados e ambiciosos? Esse aqui é muito importante. Existem alguns OKRs que são compromissados, ou seja, são o mínimo para a empresa seguir tocando. E os ambiciosos são os OKRs que podem parecer, digamos, inalcançáveis de alguma forma, né? Só que, então, o que acontece? Isso significa também que os compromissados são aqueles OKRs que eu preciso atingir, e se não atingir eu tenho um problema. Os ambiciosos não, significa que eu não necessariamente preciso atingir 100% daquele OKR. Se eu não atingir, digamos que está tudo certo, entre aspas, mas se eu atingir, realmente dou um pulo na frente com a minha empresa ou com a minha posição, meu crescimento, né? Então, esse aqui a gente precisa entender, por exemplo, um OKR compromissado pode ser mais referente a um churn, né? Não perder clientes, né? Porque para não entrar numa situação de problemática. E são aquelas coisas que, digamos, em situação normal se mantém. Não preciso fazer grandes esforços para chegar lá. E já os OKRs ambiciosos são aqueles que possibilidade de fazer alguma coisa que poderia estar fora do alcance. Então, digamos que vai mais para um lugar de visão. Quantos OKRs considerar? A literatura sugere considerar entre 3 e 5, né? Esse aqui é o mais comum, mas estando começando agora, a sugestão é de usar pelo menos um e no máximo 3, né? Sempre porque vamos fazer, digamos, primeiro o arroz com feijão, vamos deixar as coisas redondas e a gente acrescenta. A frequência de avaliação do OKR. Outro ponto importante de uma metodologia pautada em OKR é o fato que a gente não vai ter simplesmente uma meta anual. Uma meta anual, ok, pode ser, mas a frequência, mas o OKR é mais definido de forma, digamos, o mais comum é definir um OKR de forma trimestral, de uma avaliação trimestral. Então, eu quero, daqui até nesse trimestre, quero atingir aquele objetivo, e os resultados-chave são aquelas métricas que ao longo desse trimestre me permitem ver o quanto eu estou longe e o quanto estou perto, digamos, do meu objetivo. Se chego ou não chego. Chegou no final do trimestre, eu posso não ter atingido o meu objetivo. Então, o que eu faço? Eu avalio o porquê não foi atingido o objetivo, o que deu certo, o que não deu certo, e aí eu posso definir, ou posso mudar o meu objetivo, porque talvez era muito ambicioso pelo que eu estou fazendo, ou enfim, ou deu alguma coisa digamos, no processo que não deu certo, eu vou alterar o que deu certo, e eu posso decidir se manter então o mesmo objetivo para o outro trimestre, ou manter um objetivo e mudar os outros, né? Porque já atingi, está redondo, vou para o outro. Ou às vezes um AKR ambicioso se torna compromissado porque o meu processo está redondo, ou eu posso simplesmente definir de alterar esse objetivo porque ao longo do caminho eu percebi que tem outras prioridades mais importantes na empresa. Isso normalmente é feito a cada 3 meses, mas não significa que a gente não pode fazer essa alteração de objetivo e de resultado-chave ao longo do processo. Para terminar, vamos ver as escalas de OKR: vermelho, amarelo e verde. O que isso significa? A gente tem as métricas, que são os resultados-chave, certo? Então, por exemplo, vou estar no nosso exemplo, eu tenho o meu OKR, o objetivo do meu OKR é 3 clientes por mês. Então, para fazer isso, os resultados-chave que eu defini, um dos resultados-chave é 10 propostas por mês. Se eu conseguir gerar até 30% das propostas, eu estou no vermelho. Então, no nosso caso, se o meu resultado-chave, né, é 10, né, se eu chegar a gerar até 3 propostas, eu estou ainda no vermelho. Agora, já se eu consigo gerar entre 40% e 60% do meu resultado-chave, né, que seria entre 4 e 6 propostas por mês, e já vou no amarelo. E aí, caso consiga gerar entre 70% e 100%, então no nosso caso, mínimo 7 propostas por mês, eu já estou no verde. Então, eu crio, né, primeiramente, essa escala de cores para os resultados-chave, e a partir disso eu posso criar uma escala de cores para o meu objetivo. Como é que eu faço isso? Fazendo uma média dos resultados-chave. Então, por exemplo, se eu tenho 60% do resultado-chave de proposta gerada e 70% do resultado-chave de call de briefing gerados, né, a média é 65%. Então, significa que
no final do mês, no final do trimestre, né, eu cheguei a 65% do meu objetivo. Agora, lembrando que se meu objetivo, meu OKR é compromissado, eu estou numa situação, digamos, ruim, né? Normalmente, os compromissados eu preciso chegar a 100% do meu objetivo. Lembrando que o compromissado é aquela situação que, digamos, se mantém tipo, na rotina, não preciso fazer particulares esforços para isso. Agora, já se eu tenho o meu OKR definido como um OKR ambicioso, então alguma coisa, digamos, que historicamente nunca a minha empresa nunca conseguiu fazer, né? Então, eu quero fazer alguma coisa, atingir um objetivo que a minha empresa nunca conseguiu atingir, tá? Então, nesse caso, realmente 70% do meu objetivo é considerado um bom resultado no final. Então é isso, digamos, resumindo, a gente pode dizer, para concluir, que o OKR é uma metodologia para atingir objetivos pautada em prioridade, em métrica, certo? E uma coisa muito importante, avaliação contínua e transparência, para que cada um no time, digamos, da empresa, possa ter um objetivo que de forma direta ou indireta possa conversar com o objetivo geral da empresa. Espero que ficou claro, a gente fica à disposição. Até a próxima. Tchau.